Oi, gente, tudo bem? Professora Regiane Herosa, Língua Portuguesa 2, tá? E a gente vai dar início aqui ao nosso conteúdo do terceiro bimestre, tá certo? Nesse bimestre, a gente vai priorizar algo que eu tenho sentido que vocês têm muita dificuldade. Inclusive, até nos meus avisos, quando eu coloco alguma coisa no aviso, a pessoa não lê direito, não consegue interpretar direito, vem me bombardear, sendo que eu sou completamente inocente, que aquilo que eu coloquei você simplesmente interpretou errado ou não interpretou, tá certo? Então, a gente vai trabalhar na questão de interpretação de texto e principalmente na leitura nas entrelinhas. E para isso a gente precisa entender dois conceitos. Primeiro, o que é pressuposto. Segundo, o que é subentendido. Isso tudo você precisa ter essa competência para se dar bem em algumas provas e não somente provas, né? No seu discurso do dia a dia, se você consegue ler bem, analisar bem os subentendidos e os pressupostos que são ditos e que são lidos, você consegue não ser manipulado por vozes terceiras, tá certo? Então vamos lá. Primeiro conceito, o que é pressuposto? Pressuposto é algo que está explícito, mas não totalmente escrito. Através de certas palavras, você consegue depreender alguns sentidos. Por exemplo, coloquei no material, eu vou voltar aqui rapidinho no material que eu coloquei para vocês. Um exemplo que eu coloquei de pressuposto foi: o tempo continua chuvoso. Nessa frase, através da palavra continua, eu sei que estava chovendo e ainda não parou de chover. Ou seja, não está escrito que estava chovendo, mas eu consigo entender através da palavra continua que estava chovendo sim anteriormente e que ainda não parou, tá certo? Esse tipo de situação que através de uma palavra você consegue entender outras que não estão escritas, mas são verdadeiras, é chamado de pressuposto, tudo bem? Segundo conceito, subentendido, que alguns materiais você vai encontrar como inferências. Tem alguma diferença? Não. Alguns usam como subentendido, outros usam como inferência e dá no mesmo, tá certo? O que é importante? A inferência é algo que você deduz, tá certo? Através de uma afirmação. Não tá claro, não tá escrito, mas você consegue ter essa visão além, uma visão um pouquinho mais restrita daquilo que você está lendo. Como assim, professora? Presta atenção, coloquei um exemplo lá no material de vocês, vou voltar porque eu estou com acesso ao material, tá certo? No material eu coloquei assim: quando um fumante com um cigarro pergunta, você tem fogo? Não tem nada escrito que possa dizer, o que ele está querendo dizer? Mas se ele é um fumante que está te perguntando se você tem fogo, eu consigo subentender que ele quer que eu empreste o meu isqueiro, o meu fósforo para acender o cigarro dele. Tudo bem? Por que, professora? Como é que eu consigo entender isso? Porque são pistas que o texto dá. E aí esse falante não te pede diretamente o isqueiro ou o fósforo, mas ele insinua. Mas aí se você disser, professora, mas ele não pediu. É aí uma observação importante. Vamos lá. Lá embaixo no material de vocês eu coloquei assim: o subentendido, que é esse caso do cigarro, pode ser uma maneira encontrada pelo falante para transmitir algo sem se comprometer com a informação. Serve para ele se proteger. Se por acaso alguém dizer, Égua, mas tu falou isso? Não, eu não falei nada. Você que interpretou errado, tá certo? Essa é a função do subentendido. Mas ela também é a função de que você consegue perceber informações que são colocadas nas entrelinhas dos textos, que é importante para você enquanto estudante, para você enquanto pessoa, para você enquanto cidadão, que você consegue perceber informações implícitas, escondidas nas entrelinhas de todo e qualquer discurso. Só de redação? Não. Discurso político, discurso de propaganda publicitária, um discurso de alguém que vinha falar algumas coisas com vocês, né, com algumas intenções, que de repente você consegue perceber essas intenções e fugir delas, tá certo? Então, dica, leiam direitinho o conteúdo que eu coloquei para vocês, tá certo? E respondam de maneira dedicada.
Eu tenho percebido que tem alguns alunos que escrevem de qualquer forma e acabam não tendo toda a pontuação que deveriam ter, tá certo? Tchau, tchau. Qualquer dúvida é só me chamar no privado.